Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje com a nossa querida maravilhosa Dani Fogliato. Vamos falar sobre arte, sobre possibilidades, sobre técnicas, muitas coisas bacanas, muitas coisas legais para ajudar muita gente. Então, sejam todos bem-vindos. Vamos aguardar um pouquinho, deixar as pessoas entrarem. As pessoas vão entrando aos poucos, isso. Enquanto isso, um jazz ao fundo. Muito bem, sejam bem-vindos todos. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos. Hoje vai ser um dia bem bacana. Vou receber minha grande amiga Dani Fogliato, uma pessoa maravilhosa, uma excelente profissional, e vai nos ajudar a entender muitas coisas a respeito desse nosso assunto, que é enfrentando as câmeras. Meu cunhado, Alê, tudo bem, querido? A Kiki, oi, Ki, tudo bem? Seja bem-vinda. Ju, Aquiles, a Jussi, a Ju Freitas, sejam bem-vindos. Hoje com a minha querida Dani Fogliato. Vamos falar sobre arte, vamos falar sobre possibilidades. A Dani acabou de entrar. Vamos chamar para a Dani poder participar, então. Aí. Anda, Dani, querida. Olá! Olá, Dani, querida amada. Seja bem-vinda. Então, esse momento maravilhoso de frente com o Xingu. Xinguzinho, Oi, amor. que prazer tá aqui contigo, Xingu. A nossa vida foi sempre dentro da arte, foi em pedaços, né? Mas sempre a gente está se encontrando, né? Claro. Tanto no trabalho de atriz e ator, como ator e produtora de elenco. Isso é muito Como bacana. amigo e amiga. Exato, exato. O mais importante. Mais importante, antes da gente começar, Dani, eu queria pedir para as pessoas que estão nos assistindo, Oh, se vocês puderem clicar ali no aviãozinho para divulgar para as pessoas esse momento, essa live, vai ser bem bacana, porque a Dani é uma pessoa que tem muitas coisas para falar a respeito desse assunto. Se vocês puderem divulgar para as pessoas poderem entrar para ouvir o que ela tem a dizer, vai ser muito bacana. Então, Dani, seja bem-vinda. Sabe que eu obrigada, te Xingu. adoro, sabe que tu és uma pessoa que mora no meu coração e sempre vai morar. Sei disso. Tu trilhou junto comigo alguns caminhos. Covid, não. Tu trilhou comigo alguns caminhos que foram bem importantes para mim. A gente vai falar um pouquinho deles depois, tá? Eu queria te Ok. pedir, então, para que as pessoas que estão chegando agora, que não. Tudo bem, Márcio Chonardi, grande diretor e amigo. As pessoas que não te conhecem, te apresenta um pouco, fala um pouquinho sobre a tua trajetória, as coisas que tu já fez. Conta um pouquinho quem é a Dani. Bom, buenas. Nessa parte da artística, né? Eu comecei como atriz. Me formei no TEPA, Teatro Escola de Porto Alegre, e logo depois de me formar, eu comecei a fazer muitas peças de teatro. Foi assim, saí do curso, né? E comecei a atuar. E foi maravilhoso, é maravilhoso atuar. Porém, nesse meio do caminho, coincidentemente, uma grande amiga minha, por eu conhecer atores, ela me convidou para fazer uma assistência de elenco no cinema. Assistência de produção de elenco. Eu nem sabia o que era produção de elenco direito, né? Uhum. Isso foi em 2008, tá? Eu fiz o primeiro filme Em Teu Nome, né? Do Paulo Nascimento, da Acorde Filmes. Foi a coisa mais incrível que eu fiz. Foi muito bom. Eu aprendi horrores, porque realmente não tinha noção do que era o trabalho de produção de elenco no cinema. Sim. E foi É um incrível. trabalho muito importante para todo o processo. Muito importante no processo, exatamente. Mas até então eu não sabia. E realmente foi muito bom. E também, depois daí, não parei mais como produtora de elenco. E foquei na produção de elenco. Claro, eu faço alguns trabalhos como atriz, mas é bem menos que
produção de elenco, né? Tanto em cinema eu faço produção de elenco, como em publicidade. Mas eu comecei no cinema. Inclusive, já fizemos par romântico. Exatamente, fizemos par romântico num curta, né, Xingu? Num curta-metragem, Tinha que exatamente. beijar Que na maravilha. boca, tinha que beijar na Foi a boca. coisa mais engraçada da vida. Meu Deus, ai meu Deus, beijar o Xingu na boca, eu pensei que ia me dar um ataque de riso. E deu, né? Algumas vezes deu. Mas foi tribal, né, Xingu? Foi legal, cara, foi legal. Foi muito show. E olha, eu quero contar para vocês o seguinte, eu conheci a Dani, quer dizer, conheci a Dani acho que antes do espetáculo que a gente fazia, né? A Cinderela. Isso, foi Te antes. conheci antes. Não, onde Te conheci antes. Xingu? Mesmo? Que eu te conheci? É? Não sei, eu sei que tu apareceu, quando tu apareceu foi um turbilhão. Tá, até parece. Não, a gente ficou amigo, eu não sei, ficou amigo. Teve uma época ali que a gente andava junto, eu, tu e a Rafa. Eu e tu e a Rafa, coisa mais querida. Que é outra querida amiga nossa, atriz, também maravilhosa, tá em São Paulo. Tá em São Paulo ainda, né? Tá em São Paulo ainda, tá com o nenê, né? É mesmo? Sim, olha, tá com o nenêzinho novo, coisa mais amada. Incrivelmente, nós acabamos num espetáculo juntos. Eu fazia a Cinderela. Não, mentira. Eu fazia o rei, o pai do príncipe, que era o par da Cinderela. E a Dani fazia a irmã da Cinderela. E era a coisa mais extraordinária da vida. Vocês não têm ideia do que é essa menina num palco. Ela é incrível. Ah, obrigada. Então, desde aí, eu me apaixonei pela Dani. E o que acontecia? Tinha momentos que ela entrava no núcleo dela do espetáculo em cena e o meu estava na coxia. Eu largava tudo que eu estava fazendo e assistia a cena da Dani. Eu ia a Karen Radner. Não, era tu e a... Não era a Karen nessa época que eu entrei. Era tu e a... Ai, meu Deus. Não, era eu, a Karen, a outra irmã, e a Jana Pelizon, a mãe. Não na época que eu fazia. Isso antes. Sério? Quando eu entrei era tu e a... Ai, meu Deus. Que a Aline Jones era a Cinderela. Ah, tá, é verdade. Quem era meu par mesmo? Ai, meu Deus, eu esqueci, ela vai brigar Nem comigo. eu lembro, mas eu vou lembrar. Eu vou lembrar. Que era a esposa do rádio na época. A Ellen, A Ellen, exatamente. era a mãe. Isso. E, cara, foi uma coisa extraordinária te conhecer assim no palco, vendo o teu desenvolvimento, vendo o teu trabalho, vendo a tua liberdade artística. Foi muito legal, muito bacana. E tu chegou a te desenvolver primeiro no teatro, foi isso? Depois tu começou a fazer cinema e TV. Se for por porcentagem, é 90% no teatro, né? Sim. Como atriz, é ali meu chão. Que bom, que bom. Teatro. Não, tu realmente faz, tu devia fazer mais isso, né? Eu sei que às vezes a vida não nos proporciona, né? Xingu, agora, a gente estava um mês antes da pandemia, ia estrear em um mês. Abraço aí, então, meu padrinho. Tu estava saindo do Aladdin? Sim. Que legal. Uma pena que aconteceu essa pandemia. Eu estava ensaiando o espetáculo também, não sei se tu ficou sabendo. Não sabia. Eu acho que... Adivinha o que é? Direção da Ju Barros. Incrível. O elenco maravilhoso, produção da Levieira. Olha, ia ser... Quer dizer, vamos fazer, se tudo der certo, quando passar isso. É um musical incrível do disco, baseado no disco... Baseado não, a história criada em cima das músicas do disco Adivinha o que é? Do MPB4. Beijo, Karen! Pensei que era Karen Rádio. Oi, Karen! E é muito legal, um baita musical, músicas maravilhosas. Ai, que lindo. E Dani, é até incrível fazer trabalhos contigo, porque tu tem uma liberdade, assim como eu, né? Sim, é verdade. De troca, Eu só fico um pouco mais nervosa que tu, né, Xingu? Não, mas isso aí é bobagem. Eu lembro que a gente te apresentou a premiação, não foi a premiação, foi o filme A Cabeça de Gomes de Saraiva. Isso, no palco. Foi a última coisa que fizemos juntos no palco, no Teatro São Pedro. Não, mas foi lindo. Foi lindo. Fui eu que fiz uma piadinha sem graça, ninguém riu. E a gente ensaiou,
porque a gente ensaiou. A piada tem que vir na hora, senão Tem não que vir em funciona. automático. Não, mas Bom, deu tudo certo, mas, né? Deu tudo certo. Tudo certo. Eu disse, Dani, pega na minha mão. Exatamente. E eu vem. peguei. E pegou e foi. Dani, vamos direto ao assunto, então. Bora lá. Eu estou trazendo essas lives para as pessoas para informar e também para tentar sanar algumas dúvidas que as pessoas têm. E justamente nesse momento, estou em casa, tenho um conteúdo, tenho que me comunicar com as pessoas. O Berra, Alexandre Berra. O Berra tá te mandando um beijo, Dani. Berra, que saudade! Grande beijo, Berra. Berra, um excelente profissional, diretor de fotografia, maravilhoso. Maravilhoso. Baita brother. Baita diretor de fotografia. Tenho orgulho Diretor de fotografia, de trabalhar com ele. Eu também. É incrível. E baita parceiro, né? Fora disso, né? Que é um baita parceiro, um amigo. Um amigão incrível. Pessoa que dá para conversar, que dá para... É maravilhoso. Vamos fazer a live agora sobre o Berra. Vamos. O Berra. Bom, e aí, nesse momento que estamos agora, não importa. As pessoas elas têm que se comunicar. Tem muita gente querendo gravar os seus vídeos, querendo gravar o seu conteúdo para vender aula, gravar para aluno, gravar vídeos, poema, música na sua casa, com o seu telefone. E as pessoas, apesar de nós acharmos que as pessoas sabem se comunicar através da câmera, não é bem assim. É bem complicado, a gente sabe disso. E depois eu vou querer que tu explique um pouco o teu trabalho como produtor de elenco para as pessoas terem uma visão nesse sentido. Sim. Beijo, Rogério. Só que as pessoas acham que é como a gente se grava normalmente em casa, faz um videozinho, Quando a gente vai gravar um vídeo e quando a gente tem que informar as pessoas, ou quando a gente tem que direcionar a comunicação para um parâmetro mais sério, mais específico, dependendo do assunto que vai tratar, a gente precisa entender algumas coisinhas. Então, esse trabalho que eu estou trazendo é para explicar desde o momento de autoconhecimento, o momento de desenvolvimento, de coragem, de se impulsionar, de visualizar aquilo que é mais interessante em si, de desenvolver a sua espontaneidade, porque a câmera ela capta quando a gente está fingindo. Total! A câmera capta quando a gente está fingindo. Eu estava vendo alguns trabalhos também rolando online aí, e muita gente nesse clima de construindo um método de texto formal e quadradinho, isso não chega nas pessoas. Não pega, não toca. Exatamente. Então eu estou trazendo essas pessoas maravilhosas. Já conversei com o Diego de Lima, conversei com o Marcelo Krauschau. Ele me xingou que eu estou dizendo o sobrenome. Sabe dizer o sobrenome do Marcelo? Eu falo Krauschau. Eu falo também. Krauschau, eu falo. Não, é... Krauschau é uma coisa meio, sei lá, é diferente. Mas ele que me perdoe de novo, falei Krauschau. Krauschau. Aí, e Dani Fogliato, pessoas maravilhosas, e outras pessoas virão também para colaborar, para que as pessoas possam entender esses caminhozinhos, esses detalhezinhos que ficam escondidos em cima de muita informação. Né? Exato. Dani, fala um pouquinho. Conta primeiro como é que é o teu trabalho de produtor de elenco, só por cima, assim, para as pessoas poderem entender, depois eu vou te fazendo umas perguntas. Bom, meu trabalho de produção de elenco, o que acontece? Eu leio um roteiro, tanto de publicidade como de cinema, tá? Aquiles está te mandando um beijo. Quem? O pai! Esse é teu pai. Meu paizinho, que eu amo. O meu pai e minha mãe também entraram aí. Que amor. Então, Xingu, a produtora de elenco, o que ela faz? Né? Ela lê um roteiro, tanto de publicidade como de cinema, enfim. A partir dali, a partir do roteiro, das informações que tem no roteiro, sobre o perfil, né? Sobre a característica do ator, ela vai lá, seleciona as pessoas, né? Para mostrar para o diretor. É basicamente isso. Mostra e faz o casting todo, tá? O que eu acho nisso tudo? Em especial para quem está começando, Chico? Para mim, a pessoa tem que ser autêntica, tá? Junto com a autenticidade, isso para mim é muito importante, ser autêntico.
junto com a autenticidade, ela tem que se autoconhecer. Para quê? Para quando tiver um trabalho que exija que tenha um personagem X, ela possa, dentro dela, buscar através do conhecimento o que ela pode emprestar para o personagem. Tá? Claro. Então, o autoconhecimento é básico para isso. Tá? É claro que vai ter técnicas de vídeo, né? Daí é outra conversa, mas assim, falando no indivíduo. Tá? E eu acho muito importante, o que é muito importante? Fazer, que eu tinha te falado até, né? Que eu sempre indico, o ator, mesmo iniciante, tem que estar sempre estudando, sempre conhecendo, porque quanto mais tu conhecer onde tu estás, né? No que tu vai trabalhar, quanto mais tu conhecer, mais tu vai poder emprestar, mais tu vai entender, isso aqui é assim por isso. De repente, conhecer a luz, conhecer como tem que ficar na câmera, mas ao mesmo tempo tem que conhecer. Né? Dani, o Diego, deixa eu só ver aqui, o Diego Fener fez uma pergunta. Qual a maior dificuldade que você encontra numa sessão de elenco, Dani? Numa seleção de elenco, aliás. Mas dificuldade como, assim? Vamos especificar. Digamos que tu tá fazendo uma seleção de elenco e tu tem que escolher 2 atores. Então tá. A maior dificuldade é o elenco não ter material. Tá? Ele me mandar um videozinho caseiro que não dá para escutar muito, que não dá para vê-lo muito bem, né? E uma foto antiga. A maior dificuldade para o produtor de elenco é não ter um material qualificado do ator. Não quer dizer que o ator tenha que ter feito vários trabalhos, não é isso. Tem que ter o registro de si mesmo que seja bacana, com um som bom, com uma imagem boa, com uma aparência boa e fotos atuais. Mas eu sou iniciante, não tenho muita experiência. Ok, pega uma pessoa que entenda disso, vai lá, faz um vídeo legal, de repente pede para um diretor ou para um amigo diretor para dirigir, né? Hoje em dia tem inúmeras possibilidades de fazer um vídeo, um monólogo, sabe? Ou até mesmo se apresentar, tá? Mas uma coisa de um jeito adequado, sabe? Não pode ser uma coisa ruim. Sim, vamos um pouquinho antes, Dani. Só para a pessoa entender bem o que é a produção de elenco. O teu trabalho em si tu é contratada para receber um casting, que são um grupo de pessoas, né? Para que se faça um teste para tu escolher uma pessoa ou algumas pessoas para um trabalho. É isso, resumindo. Não sou eu que escolho, né? Sim. Eu digo, não tu vai escolher, mas tu vai gravar, eu vou selecionar os atores, pessoas, né? Para fazer o teste. E a partir do teste feito, eu mostro pro diretor. Claro, vai ter pessoas que vão lá fazer o teste, se eu não gostar, eu nem vou mostrar, né? Sim. Eu acho que não é aquilo, né? Tem. Basicamente, o trabalho é esse. Aí eu pergunto, dentro do teu trabalho, essa tua relação atriz, de observação artística, fora o teu trabalho como produtora, que tem que ser um pouco mais técnico também, né, um cuidado de fatores de perfil, de condições de condução do que o diretor, do que a obra pede, tu tem que analisar isso também ali. Mas assim, como atriz, estou analisando o trabalho das pessoas que estão ali na frente. Okay. A gente está falando muito sobre a questão da timidez, a questão da falta de conhecimento desse espaço que é estar à frente de uma câmera. Que é isso que o meu trabalho está sendo direcionado. Que é maravilhoso. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê aquela figura, aquela pessoa lá na frente? Tem uns que têm muito mais experiência, a relação com a câmera é outra, e outros que têm menos experiência. Como é que tu enxerga isso? Como é que tu vê a atitude dessas pessoas frente à câmera? Conta pouco pra gente. Pois então, são vários fatores, né? A pessoa, vamos supor, a pessoa que não tem experiência e ainda é tímida, vai lá e fica dura, né? Que nunca ficou na frente de uma câmera, vai lá e realmente não consegue fazer,
né? Sim. E isso, com uma boa orientação, por mais que a pessoa for tímida, ela vai lá e vai conseguir fazer, por mais tímida, porque ela vai ter a base do que é, né? Porque a pessoa que nunca viu, que nunca fez, e não é tímida, vamos supor, vai lá, faz, mas também não vai ser tão bem, porque ela vai faltar experiência, na verdade, né? Sim. Experiência de teste, de fazer teste. Então, é isso que eu vejo. Às vezes é um tiro no pé, e lá num teste de elenco, tu tem um texto para decorar, tu acaba ficando nervoso, não dá o texto, não dá nada, e querendo ou não, aquilo fica na nossa cabeça. Sabe? Essa sensação que eu tenho é quando eu assisto um jogo de futebol decisivo e o cara que vai bater o pênalti tá na frente da bola. Mas, eu acho que é a mesma sensação que a pessoa que não... E depois eu vou contar um pouquinho da minha sensação inicial. Mas é isso, é tu chegar na frente do gol e tu ver que tá todo mundo te olhando e tu tem que resolver. Isso te dá, isso te prende, né? Te trava no chão. Te trava. E aí, as pessoas, as produtoras de elenco que faziam seleção na época que eu comecei, era... Agora eu vou esquecer de todas, né? A Cíntia Caprara, a Eliane, Dani Silveira, a Fábio Freitas, a Dani Silveira, a Nádia Mendes. Não, a Dani Silveira já me pegou já num processo já andando. A Nádia Mendes, mais maduro. No início, criatura. E aí eu digo para as pessoas, Fran, querida, beijos. E eu digo para as pessoas, não, as pessoas vêm dizer para mim, mas tu é maravilhoso, teu trabalho é muito legal. As pessoas têm a impressão que tu nasceu pronto. Que tu nasceu ali já dando texto. E não é assim que funciona. Não. Todo o meu início, todos os testes que eu fiz, todos os momentos de chegar na frente do gol para chutar e para resolver, muitos deles eu não consegui fazer. E eu via na cara das produtoras de elencos queridas, maravilhosas, todas elas, uma peninha de mim, com vontade de me dar um abraço. É porque verdade. Sim, e o legal, elas acompanharam muito do meu desenvolvimento, do meu crescimento. Né? Mas o trabalho de vocês é também abraçar, né? Receber as pessoas ali e tentar relaxar as pessoas. Não é só fazer o teste, é resolver muitas coisas, talvez na cabeça da pessoa, para que a pessoa sinta vontade de dizer um texto. Hoje em dia eu tenho muito mais segurança, né? Mas Sim, no início, como é que é esse abraço? Não, é assim, ó, só para um adendo. O que pode acontecer, talvez com várias produtoras de elenco, é assim, tu ir muito verde, e a pessoa ficar com aquela imagem. Daí tu vai ter que provar muito que tu não é mais aquilo, sabe? Esse foi o caminho que eu fiz. Eu tenho certeza disso. Em cada teste que eu fazia, eu mostrava um pouquinho mais do meu crescimento. Eu ia entendendo. E tudo isso que, por exemplo, eu quero trazer para as pessoas dentro desse trabalho que eu estou desenvolvendo, dentro desse curso, desses conteúdos todos, é também um compilado desse tempo todo que eu me ralei. Claro, exatamente. Quer dizer, toda essa descoberta que eu fiz, como em mim, né, trabalhando, me desenvolvendo e aprendendo com colegas, com muitos colegas que me ajudaram muito. A gente aprende muito, né? Muita gente maravilhosa que a gente trabalha. O trabalho em si me ensinou, ou seja, eu estar lá de frente para a produtora de elenco, de frente para a câmera, e tendo que dar um texto simples e me relacionar com a câmera e me comunicar com quem está em casa, porque eu não estou falando só para a câmera, eu estou falando para quem está me vendo. Exatamente. Né? Então tem uma diferença de eu dizer para o amplo e de eu dizer para ti que está me vendo. Exatamente. Né? E eu tive que aprender fazendo. Eu não sei como foi o teu processo, se foi assim também, que eu chamo do susto, né? Mas foi maravilhoso para mim, como eu tenho essa coisa de impulso, me ajudou muito. Como é que foi para ti? Para mim? Ai, Xingu. Até hoje, eu não posso nem falar isso, porque eu sou uma produtora de elenco, mas até hoje eu olho para uma câmera e me assusta. Até hoje me assusta. Então não posso mentir, me assusta, ainda não perdi esse medo, até porque eu não tive... A Aline Jones entrou, perguntar para a Aline Jones... A Lívia Perrone. Olha, que amor. A Lívia Perrone, que era a tua irmã. Exatamente. Era incrível, era incrível. A Aline, a gente estava falando da Cinderela. A Aline era a Cinderela, maravilhosa, querida, vou já amassar.
A gente dava nos dedos da Aline. Vai, implicava horrores. Era tribom. Bons momentos. E, Não, mas tu tem esse medo, Dani, esse Xingu não receio? é medo, Xingu é um desconforto, Xingu. Não é medo, é um Sim, sim. desconforto, porque assim, como eu sou muito acostumada com palco, como foi ali, para mim, ter uma coisa assim na frente, para mim, sei lá, não é. Eu acho que tudo isso aí é só um charminho da Dani, porque ela Não é. fala, porque não sei o que, chega na hora, essa mulher cresce de uma maneira na frente da Não. câmera, do que ela tá fazendo, que é absurdo, né? Assim, o vídeo ainda para mim eu ainda fico um pouquinho nervosa, é isso que eu quero te dizer. Não, mas no início, depois que tu começa, Não, não, é isso que eu tô falando, é o charminho. Não, depois que entrou na jogada, já esqueci que tinha uma câmera na minha frente. E eu vou dizer aqui publicamente para todas as pessoas, eu ainda farei um outro espetáculo com a Dani. Se Deus quiser, mas eu te convido várias vezes. Tu tá convidado, mas eu tô dizendo que quero fazer, que vamos fazer, e isso é uma promessa. Eu acho muito Porque bom. estar com essa mulher no palco é uma coisa de... pensa em alegria. Eu também contigo, Bah. Fora que Pensa em diversão. uma coisa que é importante do ator, Xingu, é ficar à vontade com outra pessoa, sabe? E isso acontece contigo, eu fico à vontade. Essa troca existe, né? Que também é uma coisa muito importante. A troca não, tu tá... Tem ator tem atores que não existe uma troca. Né? Vamos dar nomes aqui, vamos dar nomes. Bem capaz. Jamais. Não, mas às vezes não existe uma troca. Não, e não é porque a pessoa não é legal, não é porque... às vezes é química, né? E às vezes também porque não conhece muito, porque ainda não consegue olhar no olho, porque tá nervoso, várias coisas, né? Não é por ser uma má pessoa, ou... não é isso. Sim. O que tu percebe nas pessoas que têm menos experiência? Ricardo Fender o Ricardo Fender, coisa mais querida. É o que fez a pergunta antes. Vou fazendo perguntas também, Ricardo, para tentar sanar um pouquinho mais das que tu fez antes, da que tu fez antes. Ricardo Quando tu vê essa pessoa que tem menos experiência chegando para fazer um teste, claro, a gente que já tem um pouco mais de experiência percebe fisicamente o desconforto, né? Sim. Percebe fisicamente o desconforto. Quando ela entra e para na frente da câmera para começar, o que que tu costuma trabalhar nela, o que tu costuma falar para ajudar, para que ela se solte, para que ela relaxe ali? Tu tem alguma coisa? A melhor coisa, em teste de publicidade não tem tempo para falar, tá? Mas cinema, sabe o que é o melhor fazer quando tem teste de cinema? Primeira coisa, tá? Conversar. Conversar com a pessoa, e aí, como é que tá, o que tu faz, blá, blá. Isso já deixa a pessoa mais tranquila. Uma conversa, tá? Se der tempo, fazer alguns exercícios, né? Isso é muito bom. Exercício de respiração, de tudo. Mas não é sempre que dá tempo, né? Mas aí, isso é uma coisa que, como professor, eu sempre dizia para os meus alunos. Quando vocês forem fazer um teste, quando vocês chegam no lugar, por exemplo, tu deve ter percebido isso quando eu vou fazer um teste. Eu entro no lugar, normalmente eu conheço as pessoas, porque já faz muito tempo que eu trabalho com isso. Claro. Mas quando eu não conheço as pessoas, a primeira coisa que eu faço é sair cumprimentando todo mundo. Sim. Tudo bom? Como é que tu tá? Quanto tempo? Não te conheço, muito prazer. Porque isso faz com que eu tenha domínio do espaço onde eu vou trabalhar. E quando a gente se sente parte daquilo, o nervosismo ele já vai para um outro lugar. Quando a gente chega num lugar que a gente se sente acuado, o nosso corpo reage a isso, né? A gente se fecha, e quanto mais a gente se fecha, menos força a gente tem para pôr para fora tudo. Exatamente. Então, uma das coisas que eu sugiro para as pessoas é isso. Sai cumprimentando todo mundo. E abraça, sai dando beijo, e cumprimento. Eu viro amigo de todo mundo nos testes que eu faço. Exato. Mesmo que eu não conheça. Tem que tomar conta do ambiente. Isso que tu falou e tu faz do lado contrário. Tu vai até a pessoa, tu deixa ela à vontade, tenta trazer uma normalidade naquela ação, isso é importante. Exato. E tem essa coisa, né? Tem a espera, né, dos testes. Existe uma espera, se tu não tem horário marcado, existe uma espera. E essa esperinha, se a pessoa conseguir entrar no eixo, entende? É muito importante, né? Por exemplo, teste de publicidade, às vezes tu espera 1h30, 2 horas, né? Então ali tu tem que
te conhecer para saber o que tu vai fazer. Aí que eu digo que entra o autoconhecimento, entendeu? Claro, claro. Né? O que tu indica para a pessoa? Eu tô rindo que eu me lembrei de uma coisa, de um teste que eu ia falar agora. Eu fiz um teste, mas já vou falar do teste, eu quero te fazer uma pergunta. O que tu indica para a pessoa? Uma coisa é a pessoa se sentir à vontade, né? Conversar com a produtora de elenco, dar oi para as pessoas, olhar o ambiente, né? Se ambientalizar com aquilo que vai fazer. Isso é importante. A questão da calma é importante. A questão da respiração, como é que funciona para ti? Eu não sei te dizer exatamente a respiração como técnica, entendeu? Sim, sim. A gente faz mas como funciona? Exercícios de respiração. Porém, para mim, quando eu faço respiração, eu fico mais nervosa ainda. É sério. Começa assim, só porque, Xingu? Se eu tô é que para mim não funciona. Por isso que eu ia te dizer, tem gente que entra para fazer um teste, tá? Na hora da espera, tem uma atriz que eu acho extremamente profissional. Ela chega nos testes, não que ela não converse com ninguém, ela dá oi e tudo, mas ela fica quietinha no canto dela e fica ali, esperando. Então, eu acho que assim, ó, o que funciona para um, talvez não funcione para outro. Não funciona para outro, claro. Né? Eu acho que é mais com por certeza. aí. Né? Então, por isso que eu digo, essa atriz, ela realmente é uma pessoa que conversa na boa, tudo. A Cláudia Sartori está dizendo que te ama. Eu amo ela. A Cláudia Sartori Eu também amo a Cláudia Sartori. Depois nós falamos da Cláudia. Nós já vamos chegar na Faros. Vamos chegar na Faros. Vamos chegar na Faros. Mas enfim. Não, mas é isso. É isso aí. Cada um tem um sistema. Cada um. Eu, por exemplo, as pessoas que me veem, eu sou muito desconcentrado aos olhos dos outros, talvez. Dentro da minha loucura, eu estou me concentrando. Claro, né? claro. Depende do trabalho também. Se ele é muito denso, se ele é muito forte, aí eu mudo um pouquinho, porque beijo, Pedrinho. A dispersão em trabalhos mais densos, ela atrapalha um pouco. Mas eu sou muito disperso, então dentro desse meu jeito, eu consigo buscar os meus pontos de fixação, de concentração para determinadas coisas que eu estou fazendo. E quem me olha de fora, de repente, pensa, ele não se concentra. Não, mas a minha concentração é diferente. Aí que entra o autoconhecimento. Porque se eu for fazer uma coisa de respiração antes de uma peça, eu enlouqueço. Eu enlouqueço. Agora, tem pessoas que é muito relaxante, que é muito legal. Para a maioria, na verdade. O Rogério, meu compadre, está dizendo, eu tento me concentrar, mas o Xingu não deixa. Exatamente, o Xingu não deixa. O Xingu não deixa, ele começa a conversar, ele começa a falar. Eu sou terrível, mas eu te amo, meu compadre. Dani... Cada um tem seu método. Cada um tem o seu método. Eu ia falar sobre o teste. Que teste? Porque te amo quem? Eu ou a Dani? Agora eu, é óbvio. Tá. Eu, é óbvio. Ela não vai dizer que me ama. Os dois. Mentira, Claudinho. Eu fiz um teste para Casa das Sete Mulheres. Foi um dos primeiros testes para ficção que eu fiz. Uhum. Já tinha feito alguns menores e tal. Mas assim, eu estava recém começando, mas aí me chamaram para fazer o teste e eu fui. Não me lembro por quê, ou quem me chamou, não me lembro. Para ser pro Bento Gonçalves, ou pro Bento Manuel. E um absurdo, né? Porque o personagem é o protagonista da série. E todo um texto que era específico, que era Vós Messês e não sei o quê, completamente diferente do que a gente fala. Claro. Então eu já estava muito tenso para fazer esse teste. Mais tenso em função do texto. Bruna, querida, em função do texto, mais nervoso ainda, foi na RBS. Eu não me lembro quem era a pessoa que fez o teste, mas era uma figurona, assim. E aí a pessoa estava dando o texto comigo, porque eu não fiz com um partner, eu fiz sozinho. Sim. A câmera aqui, a pessoa que estava lendo o texto comigo, era a diretora aqui, e onde eu tinha que olhar era para lá. Então era coisa estranhíssima. Pensa, eu tento dar o texto para lá, ouvindo a pessoa falando aqui como se aquela lá
como se aquela lá estivesse falando comigo, mas eu ouvi daqui tudo. Então eu tava uma pilha, uma absurda pilha. Um Henry, beijo, Henry. Não é nada orgânico, né? Foi absurdo, eu me senti o pior das espécies do mundo ali naquele momento. Deixa eu ver o que você está conseguindo trabalhar com a arte nesse período da pandemia. Olha, Ricardo. E, por incrível que pareça, estamos. Fala, né? da tua parte de produtora, Dani, de agenciadora também. Como produtora de elenco e como trabalhando na Faros, a gente está, sim, está tendo publicidades, né? Claro, quando está a bandeira vermelha, ninguém filma. Mas está tendo trabalhos de publicidade, sim, só o que não está acontecendo é peças de teatro, essas coisas, não. Mas trabalhos de publicidade, tomando todos os cuidados, com um número X de pessoas no set, está ocorrendo quando a bandeira está liberada. Eu, inclusive, já fiz alguns testes também. Ao Zeca Brito, querido. Tudo bem? Zeca, que legal! Entrou aí. Eu também estou fazendo uns testes, né, Dani? E é todo mundo fazendo teste na sua casa. Na sua casa, exatamente. Os testes são todos virtuais, né? Não tem teste presencial mais. E acredito que a coisa, até quando acabar, vai ficar um pouco assim, sabe? Cada vez mais virtual a coisa. Eu acho que é uma tendência também, porque é mais rápido, né? Mais barato? E mais barato, isso. Mais barato. O que não nos favorece enquanto artistas, enquanto atores, precisamos de direção, né? Não, também, porque demoram, dependendo porque até agora foi publicidade, né? Mas dependendo do que seja, imagina quantos testes a gente não vai ter que reformular, mandar, se perde muito também ali com certeza, dessa com direção. Certeza. Sim, com certeza. Não, Dani, fala um pouco agora do teu processo dentro da querida Faros Elenco. Faros Elenco, que é a minha agência também, onde eu comecei esse processo com a Cláudia, depois saí e entrou a Dani. Hoje são as duas queridas maravilhosas, são a Faros Elenco, junto com o meu compadre, o fotógrafo, né, da Faros Elenco. Cláudia, maravilhosa. Querido. Rogério, querido. Cláudia Sartori, maravilhosa. Não vou elogiar porque ela disse que amava só a Dani Fogliato, então não vou dizer que eu tô com saudades. Aí, eu sei. A Dani, maravilhosa, incrível, que já trabalhava com elenco antes disso. E o meu compadre, Rogério, né, que é uma alma sensível. Maravilhoso. Fala um pouco desse teu trabalho dentro da agência também, porque na agência tu também agora recebe as pessoas que vão lá para se agenciar, e a maioria das pessoas sem experiência nenhuma, né? Exato. Como é esse direcionamento? Como é que ele acontece? O que acontece muito na Faros, assim, as pessoas... Claro, tem pessoas com bastante experiência lá que vão lá para se agenciar e já saem, claro. já fica pegando comercial, tudo. Mas acontece muito na Faros de entrar gente que não tem noção do que é uma agência de atores ou de elenco e nunca fez um comercial, nada. Então, na verdade, o que a gente aconselha, eu e a Cláudia, é a mesma coisa que eu estou aconselhando aqui, sabe? É fazer cursos, estudar, né? E a gente explica como que funciona tudo direitinho, que agora eu não vou explicar aqui porque, né, enfim, né, não é o caso, mas a gente auxilia todas as pessoas que entram lá com a vontade de virar atores, atrizes, né? Então, a gente dá um assessoramento bem forte, né? Se a pessoa entrou lá e não sabe nada, vai fazer um curso, vai, né? Vocês lidam com pessoas, né? Vocês lidam com pessoas, então esse entendimento também dos tempos que as pessoas têm e dos caminhos que as pessoas vão seguir é importante no trabalho de vocês, né? Muito importante, muito importante. E a gente consegue entender cada um, assim, e dar um direcionamento diferente para cada pessoa, sabe? Isso é muito bacana nosso lá. Né, Cláudia? Legal. Eu conheço bem, né, esse processo de vocês, adoro, acho ótimo. E vocês têm um grupo muito bacana na Faros, né? E desde o início, a Cláudia e eu, a gente falava sobre essa... E tu comunga disso com certeza, porque tu pensa como eu, com certeza, nesse ponto. E aí agregou tudo que tu é também
dentro desse Mas, caminho. Xingu, tu foi peça fundamental na Faros, tanto tu quanto a Cláudia, mas porque também tu tinha esse conhecimento dos atores, né? Sim, sim, sim. O Né? início Então, acho que foi. isso trouxe muitas pessoas qualificadas para Faros, né? Claro, mas a Cláudia está falando aqui uma coisa que é importante, que foi esse traço que eu falei, foi de ver as pessoas. Isso para mim é muito importante. É enxergar as pessoas, né, Cláudia? Cada pessoa que chega ali é uma pessoa a ser recebida com todo carinho, com todo amor, ouvida e orientada, mesmo que ela não faça parte, mesmo que dali para frente ela não continue ali. E tu é uma pessoa Exatamente. assim. Tu é uma pessoa que enxerga as pessoas. Por isso que eu estou Exato. falando. Não, com Então, certeza. Miguel Coelho, querido, amado, Ai, que amor! tá me devendo, hein? Me liga. Não, me devendo um carinho, afeto, amizade. Não, e o que a Cláudia falou também é importante que a gente acompanhe o desenvolvimento da pessoa, né? Claro, com certeza, com certeza. Não, Né? mas isso é legal, esse abraço que eu falo. É muito importante, porque Miguel, dentro. Oi, Miguel! Que saudade, Miguel! Saudades também do Miguelzinho. Ah, Dentro pessoa de tudo isso que maravilhosa, vocês adoro ele. fazem, o Miguel é incrível. Ó, tô Tá devendo a devendo a live. live. Pagarei um dia. É, isso aí. Logo, Semana que, Miguel. semana que vem. É. Esse trabalho de vocês é importante, e é isso que eu trago dentro desse trabalho que eu estou realizando agora também, Sim. não é só técnica, não é só Não, ensinar que a câmera está aqui para lá e aí tu vira aqui e não. fala aqui. Tem muita coisa atrás disso. Tem Com certeza. uma grandeza de humanidade, de força humana que a gente precisa ter para se comunicar através de um veículo que é uma câmera, que é sei lá, uma matéria que não é uma pessoa, que não é uma troca de olhar, que não é uma construção de troca. É muito importante eu me conhecer, eu descobrir o que eu tenho como essência. E, cara, e tudo que eu já fiz na vida e o que a Faros faz, a Take 04, que era a escola que eu dava aula, que foi a escola que eu fundei junto com os Que é guris, muito boa. que é, cara, enxergar pessoas, que é só o que importa. Exatamente, Xingu. Não, tem toda razão, realmente. Ah, também vou tomar. Também vou tomar, Xingu. Eu só tô na água. É isso aí, Xingu. Boa. Não, eu acho que as pessoas, tanto na Faros, como o meu trabalho de produção de elenco, o teu, elas sentem isso, sabe? Que tem um carinho a mais, que tem uma. Eu tenho certeza que a maioria Eu das tenho pessoas certeza disso também. sabe? E é uma verdade, assim, quando uma pessoa passa por um trabalho, eu fico numa faceirice, sabe? Numa coisa boa, eu faço questão de dar a notícia, tu passou, sabe? Então, assim, tem um amor aí que é fundamental, eu acho, no Claro, trabalho, claro, né? Então, eu claro. acho que esse é o diferencial também, assim, sabe? O olhar da gente por esse início, por isso que é importante. Tem muita gente assim, graças a Deus, eu não conheço, porque eu não me relaciono com essas pessoas. Mas as pessoas que eu conheço, que são atores, artistas, têm essa visão de quem está começando, porque a gente já teve lá, né, também. A gente já Claro, começou, a gente já deu os primeiros passos, a gente travou, a gente errou, a gente erra ainda, a gente trava ainda às vezes também. total. E as pessoas que trabalham junto com a gente, que convivem, pelo menos aqui no Sul, dentro desse mundo que é a arte, enxergam as pessoas que estão nesse início com bons olhos, e isso é fundamental, e a nossa ajuda para eles é fundamental. Então, é muito importante trilhar esse caminho para as pessoas que estão começando e querem se relacionar com esse veículo. E hoje, Sim, principalmente nesse momento em que a gente não pode se relacionar pessoalmente, é, aprender e se desenvolver para que isso funcione legal dentro exatamente, de toda essa descoberta, né? Uma coisa claro. completa. Dani, E uma. desculpa, Já vai pode falar. acabar? Não, ainda tem 15 minutos. Uma coisa importante também, assim, até para os iniciantes que estão ouvindo, ou pessoas que querem começar, não existe, tem lugar para todo mundo, viu? Hoje em dia, mais agora, tem inúmeras possibilidades para inúmeros perfis. Então, assim, não pensem, eu não posso porque eu sou isso aqui, ou eu não posso porque eu tenho isso aqui. Não.
tá? Tem lugar para todo mundo, mas tem que estudar, tem que ter conhecimento, tanto de si quanto do todo, né? Como qualquer outra profissão, né? Mas Vanja, querida. Espaço tem. Vanja! Ei! Pois é, com certeza. Essa segurança, né, porque o nosso trabalho ele lida com o emocional o tempo todo. Total, não é fácil. Não é Mirna, fácil. um beijo, Mirna. Olha a Mirna. Admiro muito como atriz. Eu também. Tá? Admiro profundamente. Também. Olha, Vanja, que querida, tanto gosto. o nosso trabalho a nossa profissão trabalha com sensibilidade, mas só a nossa profissão não, várias, e todos nós. Mas eu digo, essa segurança de entender como lidar com isso, é importante a gente desenvolver e visualizar, né? E por isso que eu digo sempre, olhar para as pessoas. A gente precisa enxergar a pessoa, né? O indivíduo, né? O indivíduo. A gente precisa desenvolver isso como base para tudo. Porque senão a gente não consegue lidar, né, emocionalmente com as coisas. Exatamente. Dani. É diferente de outras profissões, vamos supor que, por exemplo, vou dar o exemplo do médico, tá? O médico, tu vai lá, se ele é bom no que ele faz, ele é bom no que ele faz, não interessa a cara dele, não interessa o corpo dele, não interessa o nariz dele, não interessa, né? Claro, o nosso... claro. E a gente está sempre sendo testado, e a gente ouve muitos nãos. Porque cada teste que tu não passa, é não, é não, é não, é não. Ah, é sim, né? Mas, assim, é um teste quase todos os dias, né? Claro. Então, o não é muito presente. Então, a gente tem que entender que esse não é porque é não porque eu não sou boa. É não porque não é... Porque é um caminho. Porque é um caminho. Exato. Não naquele momento, não para aquele... Não para aquele momento de desenvolvimento. Exato. Foi isso que aconteceu comigo muito, né? E o meu primeiro trabalho valendo, assim, foi... Eu não me lembro quem era o diretor, mas era com o... Eu tô com memória, assim, que é uma delícia. Era com o Rafa Arteche. Sim. Não é Rafael Arteche, é André Arteche. Tá. O André Arteche, o Rafael Cardoso. Sim. O André Arteche. E eu tinha que dizer uma frase. Era só uma frase que eu tinha que dizer no filme. Sim. Meu Deus, eu não consegui dizer a frase. Óbvio, meu sistema nervoso, a cabeça longe, tudo. Eu não consegui dizer. Naquele instante, se eu tivesse dito para mim, não, eu não nasci para fazer isso, eu não sei fazer isso. A Cláudia me corrigindo, é André Arteche. Eu confundi com o Rafael Cardoso, que nós fizemos um outro filme, daí eu juntei os dois. Rafael Cardoso também, queridíssimo. Se eu tivesse ali naquele instante desistido, eu não tinha vivido tudo que eu vivi. Eu não estou falando nem de o trabalho propriamente dito, mas de todo o conhecimento, todas as experiências, todas as sensações, todas as pessoas que eu troquei, que eu conheci. Eu não teria te conhecido, né? Não a gente não teria... Ia ser uma coisa horrível na tua vida, Xingu. Mas pra mim é. Eu não tenho cinismo aqui. Eu não teria te conhecido, eu não teria conhecido tanta gente maravilhosa que eu conheci dentro desse processo. Tanto diretor legal também, né? Por um ponto de desistência. Isso, vários diretores legais. O Márcio Chonardi, que estava aqui, queridão, talentosíssimo diretor. Cara, por um momento de tombo, isso que as pessoas precisam entender. Dentro da nossa vida, dentro do nosso trabalho, os tombos vão acontecer o tempo todo. Ah, tá, mas agora eu tenho 22 anos de carreira, eu, Alexandre. Sim. Coincidentemente, 22 pessoas na live agora. 22 anos de carreira. Eu não erro? Erro. Eu me travo? Eu me travo. Claro, eu tenho uma estabilidade emocional para lidar com isso hoje de uma maneira diferente. E resolver rapidamente através... Travei, mas daí eu resolvo. Errei, resolvo. Então, experiência, isso é estudo, é trabalho, é desenvolvimento. Claro. Não é um milagre que acontece. Não, eu não nasci com o meu bumbum para a lua. Não. É autoconhecimento, é liberdade de se expor,
de mostrar, de trocar com os colegas, de conversar bastante a respeito da vida, das coisas. São tantas coisas, né, Dani? Que uma live só não dá para conversar. Não, dá para conversar. Mas é isso, Xingu. Não pode ter medo, sabe? O medo nos poda, né? Mas as pessoas, naturalmente, elas têm medo, né? Então, é isso. Com exercícios, com autoconhecimento, com experiência, a coisa vai melhorando. E a gente encontra dentro da gente um meio de resolver. Travou? Resolve. Né? Esqueceu? Resolve. Claro, claro. Esqueceu? Grazi, querido. Dani, olha só, estamos nos encaminhando para os últimos 10 minutos. Sim. Eu queria te dizer que é muito legal estar podendo ouvir e aprendendo contigo todas as coisas que tu já conversamos muitas vezes, sentadinhos lá no Teatro Novo, lá no chão, né? É verdade. Lá embaixo daquela escadinha. Várias vezes conversamos sobre... Também, parei. Se conhecendo mais, falando mais, trocando mais, e tá podendo trazer isso para as pessoas poderem crescer também e se desenvolver também. A Dani, hoje, se mudou para Santa Cruz do Sul. Sim, por um período. Coincidentemente, aonde eu nasci. Exatamente. Sou santacruzense, Sim. com muito orgulho. Dani continua sendo produtora de elenco, continua trabalhando na Faros, continua desenvolvendo seus trabalhos também. Fala um pouquinho do teu curso, Dani. Do que, da palestra? Isso, do teu trabalho. Não, então, eu tenho da uma tua palestra, oficina. Uma oficina, né, que eu dou quando, enfim, me pedem, que fala também explica exatamente como é que é o processo, através da minha experiência, tá? Como é que é o processo de escolha de um ator para um projeto, o processo de seleção e o processo de aprovação de um ator, né? E isso é muito importante porque tem gente que desconhece, que não sabe como é feito isso. E eu acho muito importante as pessoas saberem como é, tá? Várias coisas influenciam. Tipo assim, o diretor adorou esse ator, amou o ator. Mas se o ator não pode nas datas do filme, tchau, ator. Tchau. Já era. Então, assim, tem várias coisinhas assim, muito interessantes nessa minha palestra, nessa minha oficina, que vale a pena vocês conhecerem, tá? Quando tiver, eu já ponho no Facebook, no Instagram. O teu Instagram é Dani Fogliato. Dani Fogliato. Com dois T's. Quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre o trabalho da Dani, quiser conversar com ela, fazer mais perguntas, manda para a Dani, que a Dani vai responder. A Dani é uma querida. Sempre. Eu sou muito feliz por ter a Dani na minha vida, por ter trabalhado com a Dani, espero trabalhar muito mais. Igualmente. É uma mulher maravilhosa, incrível, inteligente, empoderada, uma atriz extraordinária, uma produtora de elenco sensacional. Eu só quero agradecer, Dani, por tudo, por todos os ensinamentos e todas as coisas boas que tu sempre me proporcionou. Eu que te agradeço. Eu sou muito grato. Eu também sou muito grata a ti. Eu sou muito feliz de ter a tua amizade, de verdade. E quero muito trabalhar contigo, tanto como produtora de elenco, como atriz. Sempre é um grande prazer estar contigo, viu? Do fundo do meu coração. Que bom. Então tá combinado. Daqui pra frente agora nós fazemos uma live por dia. Mentira. Temos ainda mais 7 minutos. Bom. Vou fazer mais 2 perguntinhas para ti, tá? A gente também se despediu para o Grazi Pagliarini, querido, meu companheiro de início também. Beijo, Nequinha, minha prima amada, te amo. Eu queria dizer uma coisa também para os atores iniciantes, que é muito importante vocês fazerem teste, tá? Assim, depois de ter o autoconhecimento, tudo, irem lá, testar. Se testar também é importante. Mas fora isso, num teste tanto de cinema quanto publicidade, vocês conhecem, por exemplo, a maquiadora, vocês conhecem a figurinista, vocês conhecem o assistente de direção. E daí, nesse momento que tu vai conhecendo as pessoas, sabe? Tu vai criar um vínculo, uma afinidade, e depois essas pessoas também vão te indicar para trabalhos, sabe? Isso é muito legal, sabe?
eles vão te conhecendo, vão criando uma relação contigo, e também essas pessoas são muito importantes, né? Claro. Nem se fala no trabalho que elas fazem, mas também para indicar, né? Então, estar presente é muito importante. Né? Eu costumo dizer que o nosso trabalho é relacionamento, né? Contatos. O nosso trabalho é relacionamento. É a troca, é o conhecer, as pessoas saberem o que tu faz, saberem aquilo que tu desenvolve, o teu crescimento, o teu desenvolvimento. Tudo. É importante a gente se mostrar, né? É muito importante. Quem não é aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. É um ditado antigo, mas para mim faz toda. É isso aí. Quem não é visto não é lembrado. Ponto. Né? Resumimos a vida. É isso. A minha prima está perguntando como trabalhar teatro na escola. Como trabalhar teatro na escola? Como assim? Desculpa, eu não entendi exatamente assim. É fazer um grupo na escola, é isso, Neca? Quer saber? Vamos esperar a resposta da Neca. Tá, porque o ideal é ter um professor de teatro, né? Que acompanhe os alunos. O desenvolvimento. E ensine, faça uma peça no final. Isso é muito bacana. E eu acho muito importante. Muito bem. Ela não respondeu ainda. Tá. 4 minutos. O que tu queria perguntar, Chico? Eu quero te perguntar o seguinte. Dentro de toda a tua experiência, dentro de todo o teu caminho, todas as coisas que tu viveu até agora, me fala o que tu acha que é o mais importante saber para seguir nesse caminho? Saber? Acabei com a tua vida agora. O ator? Na tua vida, toda a tua trajetória, todas as coisas que tu viveu dentro da arte, o que tu acha que é o mais importante para as pessoas trabalharem com isso? Seguirem artisticamente, dependendo do caminho que façam. Se quer ser produtor, se quer ser ator, se quer ser... O que é o mais importante dentro do desenvolvimento? O mais importante, para mim, é o conhecimento. Realmente é o conhecimento. No momento que tu te conhece, eu já falei isso, mas eu vou repetir. Te conhece o ambiente que tu estás, o ambiente metaforicamente, tá? Conhece o que pode acontecer, o que não pode acontecer e como tu vai te virar. Para mim, qualquer profissão é o mais importante, né? Tu conhecer aquilo que tu faz e se conhecer para poder se portar diante de um determinado, de alguma coisa que acontece, tu vai saber sair, saber chegar, sabe? Saber resolver. Eu acho que é isso. É o mais importante, né? Maravilha, maravilha. Se eu tiver Duda, te amo. falar contigo e não conhecer e não soubesse falar, eu ia chamar o Uber e ir embora. Exatamente, é isso, sabe? Sim, sim. Não, cara, a espontaneidade, o se sentir bem, se sentir à vontade dentro das coisas que faz, eu acho que é fundamental. Tem muita gente que me pergunta assim, Alexandre, como é que eu faço para ser ator? Eu falei isso ontem, na live de ontem com a psicóloga. Fiz uma live ontem com uma psicóloga amiga também, muito legal. Eu vi um pedaço, não vi todo. As pessoas... Peraí. A Cláudia está dizendo, e manter a tua essência e energia. Cada um tem a sua, isso é maravilhoso. Exatamente, ser espontâneo. Isso. E aí eu disse sobre isso, as perguntas que as pessoas fazem. Se tu quer ser ator, é uma decisão. No momento que eu decido, quero fazer parte disso, a partir daí eu já sou ator. Só que as pessoas ligam ao ser ator, ao ser artista, ao ser produtor. Claro, existe o conhecimento, mas no momento da decisão, eu me direciono para o conhecimento aí. Né? Claro. Aí eu começo a trilhar esse caminho do conhecimento. E as pessoas têm a errônea ideia de que ser alguma coisa, o ser ator, o estar grande, né? Estar em evidência, mas não, começa pela decisão e pelos pequenos passos. Dani, 21 segundos. 20 segundos, 19. O ser ator é arte. O ser ator é improvisar em 10 segundos uma frase, Dani. Saber trocar.
Né? Beijo, te amo. É o olhar, te amo. Beijo, obrigada, Xingu. Eu que Obrigada. agradeço.